Emergencistas, hoje nós vamos discutir um dos trials mais mal interpretados da década, BICAR ICU. Eu não vou adiantar o resultado, mas eu imagino que não é o que você espera. Como bônus, no final do vídeo, eu vou apresentar um checklist para que você, caso você queira usar o bicarbonato como foi usado no trial, você possa ter uma maior certeza, uma maior probabilidade de obter os efeitos benéficos que foram encontrados no subgrupo de pacientes desse trial. O BICAR ICU foi um estudo multicêntrico publicado no Lancet que foi conduzido em 26 UTIs francesas. Antes de entrar nos dados do trial, vamos revisar algumas coisas importantes sobre acidose metabólica e equilíbrio ácido-básico, para que a gente possa realmente compreender onde se encontram os efeitos benéficos dessa intervenção. Essa é a fórmula de Henderson-Hasselbalch. Eu não vou entrar em detalhes, em profundidade na fisiologia dos equilíbrios e desequilíbrios ácido-básicos. Mas é importante que a gente entenda que esse aqui é o modelo, e a palavra modelo é muito importante, mais utilizado para entender a complexidade dos desequilíbrios ácido-básicos. E aí, modelo e complexidade são palavras-chave aqui. Nenhum modelo explica toda a complexidade. Em dado momento, eles param de explicar. Por isso a gente tem que somar isso. Mas, para o entendimento desse trial, basta a gente revisar um pouco sobre o modelo de Onion Gap na acidose metabólica. Sabemos que quando o desequilíbrio ácido-básico tende para os ácidos, temos a acidemia. A acidemia é uma condição associada a um número absurdamente grande de internações na UTI e a muita morbidade desses pacientes. Mas nem todas as acidemias são iguais. Muito importante. Lembrando, a acidose é um processo patológico e a acidemia é o resultado que você vê no pH. O pH é o vetor resultante de todos os processos metabólicos e quando ele tende a ácido, nós dizemos que há um desequilíbrio ácido-básico, que há uma acidemia e provavelmente há acidoses acontecendo no paciente. O paciente pode ter acidose e não ter acidemia. Ele pode ter duas acidoses e não ter acidemia, ou mais. Tudo depende da cronicidade da acidose e da capacidade do paciente em realizar a compensação. Exemplo 1. Se o paciente tem sepse grave, com elevação do lactato, ele tem uma acidose metabólica e o processo de acidose que está acontecendo dentro do corpo dele é exatamente uma acumulação de ácido lático maior do que ele é capaz de clarear, de metabolizar, de lavar, o que quer que seja. Exemplo 2. O paciente tem, por alguma razão, rebaixamento do sensório e isso leva a uma redução do drive respiratório, acúmulo de CO2. Esse paciente vai ter uma acidose, um processo patológico de acidose do tipo respiratório. O ácido, na prática, é gerado pelo acúmulo de CO2 no sangue. Exemplo 3. O paciente pode ter atentado contra a própria vida tomando, sei lá, 1 kg de aspirina. Ele vai ter uma acidose metabólica e o ácido que vai estar acumulado é exatamente o que ele tomou, a aspirina, o ácido salicílico. Ácido acetil salicílico. Bom, bem, isso. AS. Então esse salicilato vai se acumular no sangue e vai ser o responsável pela acidose metabólica. Exemplo 4. O paciente pode ter insuficiência renal e, por isso, cursar com acidose. Dependendo da cronicidade da insuficiência renal, ele vai ter mais ou menos acidose. E o paciente pode ter tudo ao mesmo tempo agora. Imagina aí, paciente com pneumonia toma 1 kg de AS e evolui com rebaixamento do sensório, porque fadigou a musculatura, e aí vai pro tubo. Esse paciente tem várias acidoses acontecendo aí. O lactato elevado, o ácido acetil salicílico, o CO2. E isso tudo acontece simultaneamente. Lá no pH dele a gente vê a acidemia. E as acidoses são esses processos metabólicos. E essa gaso vai ser interessante.
Importante entender que o paciente só faz acidemia se, e somente se, ele não for capaz de compensar os processos patológicos de acidose. O organismo, o sistema tampão todo, ele busca manter a neutralidade da ácido básica, assim como a neutralidade elétrica. A acidemia é ruim, especialmente para o doente crítico. A gente consegue tolerar acidoses e acidemias agudas, sem muito problema. Mas no doente crítico, a acidemia vai piorar o efeito de alguns antibióticos, vai piorar a função miocárdica, vai piorar a função de drogas vasoativas e, especialmente, a acidemia, a acidose. Para evitar a acidemia, o organismo pode precisar compensar respiratoriamente acima de suas capacidades. Aí entra a fadiga respiratória. Essa acidose / acidemia do doente crítico tem que ser abordada na causa. As medidas contemporizadoras servem para que a gente consiga resolver a causa. Se o paciente tem um choque hemorrágico, eu preciso repor esse fluido com soro, com solução salina ou com sangue, e aí eu vou resolver a acidose. Isso é o que realmente resolve a acidose. Este trial não é sobre resolver a acidose, mas exatamente sobre as medidas contemporizadoras, aquilo que você faz para dar uma segurada ali. E exatamente isso que fala, sobre o que fala esse trial. Esse trial não é sobre reposição do bicarbonato nos pacientes. Inclusive, será que é adequado falar assim? Dá uma ideia enganosa. Veja bem, não há dúvida que o paciente que está perdendo o bicarbonato, seja porque ele tem uma neobexiga, uma ileostomia, uma diarreia perdedora de bicarbonato, não há dúvida de que repor bicarbonato é bom para esse paciente. Esse trial não é sobre esses pacientes, isso está inclusive no critério de exclusão desses pacientes. Esse trial é sobre aqueles outros que a gente sabe que não tem que repor bicarbonato, porque o bicarbonato não está saindo do corpo, ele está sendo apenas consumido, E aí a gente quer saber, será que dá certo repor bicarbonato nessas situações? Então, reposição de bicarbonato não seria um termo correto. Vocês já ouviram alguém falar assim, o paciente está chocado, eu vou repor noradrenalina? Não faz sentido, porque você está dando um suporte ao paciente até ele recuperar o próprio tônus vascular. Não é que está faltando noradrenalina, é que você precisa dar suporte. Então, o bicarbonato nesses pacientes aqui é suporte. Agora, a gente já falou, a acidemia é ruim. Bicarbonato é inócuo? Não. Uma série de problemas de você fazer bicarbonato. O principal deles é que você gera acidose intracelular paradoxal. O que isso quer dizer? Quer dizer que você faz o bicarbonato, o pH fica legalzinho, mas o elemento CO2 do bicarbonato, quando você faz bicarbonato, ele entra no líquido, existe um equilíbrio entre o H+, e o CO2. O CO2 ele tem acesso livre a todas as células do corpo. Ele entra nas células e ele causa essa acidose intracelular, ele mata o maquinário energético da célula. Então, é aquela situação em que você melhora o paciente agora, piora o paciente depois. Além disso, aumenta sódio. Além disso, reduz cálcio. E a gente sabe que cálcio reduzido piora a contratividade miocárdica e o paciente já está chocado. Então, esse trial é sobre o quê? É sobre entender qual o menor dos males. Deixar a acidemia, tolerar a acidemia enquanto a gente resolve a causa da acidose, ou tentar mascarar essa acidemia com bicarbonato para obter benefícios. É sobre exatamente isso esse trial. Lembre, bicarbonato baixo não significa perda de bicarbonato. Bicarbonato é consumido no equilíbrio, mas ele não se encontra diminuído no organismo. Então, repor, dar esse suporte, como a gente já falou de bicarbonato, pode ser deletério. A típica situação aqui é daquele plantonista que vê um paciente acidótico, as medidas para resolver a acidose já estão sendo feitas, o antibiótico, a droga vasoativa, o que quer que seja. Mas aí ele se incomoda com esse pH, se incomoda com a acidose e entra com bicarbonato. Repete a gasometria, olha só, melhorou, fiz um bem para o paciente. Passa o plantão dizendo aí, estabilizei o paciente. 2, 3 dias depois ele volta para o plantão e o paciente evoluiu a óbito. E se o médico for humilde, ele vai se perguntar assim, será que eu deveria ter feito aquele bicarbonato? Será que eu não prejudiquei no segundo momento esse paciente?
E o doutor Tigrão vai sair por aí dizendo que ele entregou o paciente bem e mataram durante outro plantão. Será que isso está acontecendo de verdade? Fica claro, então, aqui a questão clínica extremamente relevante desse trial. Quer dizer, qual é o menor dos males? A gente deve tolerar a acidose ou não? A gente deve tratar essa acidose, dar esse suporte de bicarbonato para melhorar os desfechos. Vamos discutir o desenho do trabalho e o pico. População, intervenção, controle e outcomes. Então, o trabalho, como a gente já falou, é um ensaio clínico randomizado. Não foi possível cegar para quem estava tratando o paciente, porque é rotina na UTI, né, fazer gasometrias, então o médico ia ver que o pH não tinha resolvido. Então, não teve como cegar esses pacientes, mas eles foram randomizados. Os pesquisadores analisaram, afinal, 389 pacientes recrutados em 26 UTIs na França. E era assim, o paciente era recrutado em até 48 horas após sua admissão na UTI. E muito importante quem era essa população. São pacientes internados até 48 horas da admissão com pH abaixo de 7,2 e bicarbonato abaixo de 20. Vamos analisar a tabela 1, mas atenta para os critérios de exclusão daqui a pouco. Os dois grupos da tabela 1 estão bem distribuídos e o que merece atenção, merece menção, é que a principal causa da acidose aqui é sepse e choque hemorrágico. Então, basicamente, 80% dos pacientes. Esse trabalho é sobre acidose metabólica lática. Não vamos dizer que as outras causas estão juntas, os mecanismos não são exatamente os mesmos. Então, de fato, a gente está falando aqui de acidose metabólica lática. Extremamente importante que mais de 80% dos pacientes estavam entubados em uso de droga vasoativa. Isso aqui já entra para o nosso checklist, tá? Se 80% da amostra está assim, como é que eu tenho segurança para dizer que os pacientes que não estão assim realmente vão ter a mesma resposta? Agora, de extrema importância, os critérios de exclusão. Primeiro, acidose respiratória. A gente não está falando aqui de pacientes com acidose respiratória. E isso é importante porque você só deve fazer bicarbonato no paciente que consegue ainda tolerar mais CO2. É exatamente isso que vai acontecer. Se você já teve a oportunidade de fazer infusão de bicarbonato no paciente, quando ele está usando o capnógrafo, né? Então você consegue ver no gráfico a infusão descendo no paciente, entrando no paciente, e o CO2 elevando. Então, se o paciente já tem acidose respiratória, não é candidato para uso de bicarbonato, porque ou ele está mal ajustado no ventilador, ou ele não consegue mais lavar o CO2. Então, cuidado, você vai fazer acidose nesse paciente, isso não é candidato ao uso de bicarbonato, não força essa barra, tá? Outro critério de exclusão é paciente com diagnóstico de perda de bicarbonato. Isso é muito importante, não há dúvida, ninguém está dizendo que não deve ser feito bicarbonato no paciente que perde bicarbonato. Paciente ileostomizado, paciente com bicarbonatúria, né? O paciente com neobexiga. Então, esses pacientes, fístula biliopancreática. Então, esses pacientes estão perdendo bicarbonato, tá? Você tem que repor, aí sim é repor o bicarbonato, até que se resolva a etiologia, a causa do problema. Mas esses pacientes foram excluídos desse trabalho. Também foram excluídos do trabalho pacientes com IR dialítica. Foram excluídos também pacientes que tivessem feito bicarbonato nas últimas 24 horas, tá? Incluindo paciente que fez isso, considerado que fez bicarbonato porque fez diálise e tem bicarbonato no banho da diálise. Muito importante também, pacientes com cetoacidose foram excluídos. Então, muito cuidado, se tem alguém por aí usando bicarbonato em pacientes com cetoacidose diabética, por exemplo, e justificando o seu uso com esse trabalho, está completamente errado. Esses pacientes foram excluídos da amostra, é critério de exclusão, tá? Finalmente, vamos falar da intervenção. Qual foi a intervenção nesses pacientes? Solução de bicarbonato, 4,2%. Entre 125 e 250 ml para correr em 30 minutos, com o objetivo de manter o pH acima de 7,3. E aqui entra um problema muito sério desse trabalho. Eles deixaram na mão do plantonista calcular quanto bicarbonato deveria ser feito. A gente não faz bicarbonato assim. A gente usa o peso do paciente para tentar usar bicarbonato no paciente. Então, usa aí entre 125 e 250 para você obter o pH. Por um lado, não é assim que se faz, não é assim que está recomendado, né? E por outro, eles obtiveram no pH o grande controle deles. Mas só 60% dos pacientes que usaram conseguiram realmente controlar o pH.
Então, o controle do pH não é uma boa medida para saber se a sua terapia está dando certo. Existia um máximo de 1000 ml por dia que poderia ser feito no paciente. E aí, extremamente importante, o controle. Essa é a grande crítica desse trabalho. O controle não foi padronizado. Então, basicamente, era o que o oportunista quisesse. O oportunista estava lidando com pacientes com acidose metabólica, um grupo fazia bicarbonato, o outro grupo não fazia. O grupo que não fazia o quê? O que o oportunista quisesse. E na maioria dos casos, eles usaram salina. E a salina faz o quê? Acidose metabólica hiperclorêmica. Então, talvez, se esse trabalho tivesse construído em torno de um protocolo para lidar com a acidose, né, que reduzisse a infusão de cloreto, por exemplo, ele tivesse tido um resultado diferente. Vou entrar em detalhes mais no final do vídeo sobre essa questão. Os outcomes. Os outcomes foram muito bem selecionados, né? De novo, a gente sempre fala que a gente precisa de hard outcomes. Estamos falando de mortalidade, né? Disfunção orgânica. A gente não pode se contentar com, né, uma coisa que seja estética, uma medição laboratorial, né? Quantidade de dias disso ou daquilo. Então isso é sempre perigoso. Então, o outcome primário foi mortalidade de 28 dias, tá? Resultados. Então, para o outcome primário, o trial foi negativo. Não encontramos redução da mortalidade. E é aqui que eu digo que esse trial foi mal interpretado. O ensaio clínico é feito para detectar o seu outcome primário. Os secundários, a gente sempre olha para eles com uma certa desconfiança, a gente, né, não toma isso como resultado do trial. Então, BICAR-ICU foi um trial negativo. Não utilize carbonato nesses pacientes, você não vai alterar a mortalidade dele. Então, teve uma análise secundária, né, um outcome secundário em pacientes que já tinham disfunção renal, e aí realmente foi um grupo pré-especificado, isso é muito importante. Porque chega o resultado do trial, muitas vezes o grupo fica torturando os dados, até encontrar uma coisa que tenha benefício, por conta do viés, né, de publicação de trials negativos. É mais difícil publicar um trial com resultados negativos, né? Recebe menos atenção, entendeu? Então, muitas vezes, o grupo de pesquisadores fica buscando nos dados alguma coisa que possa ser positiva, de modo que eles consigam publicar com mais facilidade. E também, é esse o objetivo da ciência, né? É isso que a gente busca quando pesquisa. Realmente, que a nossa intervenção faça resultado no doente. Infelizmente, logo que o estudo saiu, eu vi nos hospitais universitários que eu trabalhava, as pessoas usando bicarbonato e justificando com BICAR-ICU, em pacientes totalmente fora do desenho do trabalho, né? E sem levar em consideração que o trial foi negativo. O trial diz pra gente, o resultado diz, não utilize esses pacientes. Agora, existe um subgrupo, que são os pacientes que tinham insuficiência renal AKIN 2 ou 3, em que se encontrou uma redução de necessidade de diálise e uma redução na mortalidade. Esses números não são extraordinários, né? E o poder estatístico desse trabalho, ele, na verdade, só poderia medir uma parte dessa diferença de mortalidade, né? Então, como vocês podem ver aí na tela, eu tenho 70% versus 82% com P de 0,04. Então, lembrando que 0,05 é o nosso cutoff de P, né? Então, eu tenho aqui uma diferença de 12%, né? Os dois grupos aqui, o evento aconteceu 70% e 82%. Então, eu melhoro em 82%, né, a chance do meu paciente. Então, como se tivesse não é algo extraordinário, né? Então, quando a gente vê as pessoas fazendo de qualquer maneira, fazendo em um ambiente de emergência que às vezes não tem nem como fazer uma gasometria depois. Então, não é o caso da gente estar fazendo de qualquer jeito, porque teve um benefício secundário lá no subgrupo de pacientes no trabalho, né? Não é assim que se faz medicina. Agora, com o outcome secundário geral, também houve uma redução da necessidade de diálise. E aqui começa a criticar o trabalho de novo, né? Vocês podem ver na tela, na população geral é 35 vezes 52, e na população, né, com a AKIN é 51 vezes 73. A população que na hora que entrou já tinha uma insuficiência renal. Então, assim, de novo, não é uma diferença extraordinária. Se encontra o poder estatístico desse trabalho com apenas 339 pacientes, se encontra no limite para detectar isso, tá? Mas é na casa dos 20%. E a principal crítica é que quando você vê esses pacientes, o que foi que indicou a diálise desses pacientes?
Então, nos pacientes que estavam usando bicarbonato, o que indicou foi a ureia creatinina. Nos pacientes que não estavam usando, o que indicou foi a acidose. Se você vai usar acidose, você está fazendo cloreto nesses pacientes, salina nesses pacientes, e foi exatamente a acidose hiperclorêmica que indicou a diálise na maioria desses pacientes. Então o desenho acabou ficando insuficiente. Então, o desenho do trabalho se mostra, na verdade, insuficiente, porque a gente precisava padronizar, né? Primeiro a diálise, nem padronizaram a diálise, então era a diálise de acordo com o método da UTI. A gente sabe que tem uma diferença enorme entre tipos de diálise na UTI e mortalidade do paciente, né? E invasão do paciente, e enfim. E, principalmente, não houve uma padronização com relação ao fluido. Se, em vez de bicarbonato versus não bicarbonato, né, nós estivéssemos falando de um protocolo para lidar com a acidose do paciente, que é disso, é essa que deveria ser a pergunta clínica. Né? Como a gente deve contemporizar pacientes com acidose metabólica? Com bicarbonato? Com plasma light? Com soro? Né? Com solução de glicose? Com o quê? Então, encerramos aqui a análise do trial, né? Fica esse comentário que a pergunta clínica poderia ter sido adequada para, não assim, qual dos males o menor, fazer não bicarbonato, mas sim, como é o manejo desses pacientes? Como é que a gente deve manejar a acidose metabólica, né? Lática, que é uma parte desses pacientes. Então, tá aí na tela o checklist do que a gente precisa fazer para dizer assim, meu grupo de pacientes vai obter o mesmo resultado da pesquisa, tá? Então, primeiro é importante que a gente entenda que vai estar aí tendo um benefício de 20% de redução de hemodiálise durante a internação na UTI e um possível benefício de 10% da mortalidade. Para potencialmente atingir os mesmos resultados, o paciente deve não ter acidose respiratória, não ter perda de bicarbonato pela urina ou fezes, não ter já insuficiência renal dialítica, não ter cetoacidose. De preferência, estar entubado e uso de droga vasoativa. SOFA maior do que 4. A gente nem comentou, foi exatamente esses pacientes, né, que foi o critério que a gente vê na nossa tabela 1, a gente não comentou, mas SOFA 4 também está lá na tabela 1, que esse é o grupo de pacientes, né? E já ter insuficiência renal grau 2 ou 3, tá? Extremamente importante que a gente entenda o que acontece, tá? Volta a fórmula de Henderson-Hasselbalch para a tela. O que acontece no equilíbrio quando eu jogo CO2 no doente, quando eu jogo bicarbonato, na minha cabeça já é assim, quando eu jogo bicarbonato eu estou jogando CO2, e esse é o raciocínio correto, tá? Eu jogo bicarbonato na veia do paciente, o que acontece? Eu vou elevar o CO2. Se esse paciente não estiver com capacidade de lavar CO2, ele vai afundar e vai piorar. Talvez pare ali na sua frente, tá? Então, muito cuidado. Em vez de ficar preocupado, vou fazer bicarbonato, e aí velocidade de infusão, capacidade do paciente de lavar isso, repetir gaso, foca na causa. Acidose lática, eu tenho uma má perfusão. O que eu posso fazer para resolver essa má perfusão desse paciente? Né? E isso é que é o importante nesses pacientes. O trial foi negativo para o seu endpoint primário. Ponto final. Não devemos usar bicarbonato nesses pacientes, porque o benefício é duvidoso. Apenas um subgrupo de pacientes, como a gente acabou de passar no checklist, é que podem se beneficiar, e aí a critério do médico, tá? Muito obrigado pela atenção.